Olá, hoje nós vamos falar sobre as relações trabalhistas e a realidade da grande maioria dos jogadores de futebol profissional. O Brasil, que é o país da chuteira, tem 95% dos atletas convivendo em situações precárias, na maioria dos casos, com clubes falidos e dificuldades financeiras. Isso aumenta em escala a situação e apenas alguns craques, esses que você mantém como ídolo na sua casa, na sua família, ganham grandes salários. A realidade nos clubes, para falar apenas do futebol, é muito penosa. Para conversar sobre isso, está aqui conosco no estúdio da TV Câmara o representante no interior do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, o advogado Tiago Rino. Tiago, é essa a realidade mesmo para quem tem Neymar, Messi e grandes contratos milionários na cabeça, de que 95% ganha muito pouco e tem dificuldade de receber? Primeiramente, um grande prazer estar aqui com vocês e poder estar participando e levando essa informação e essa atuação que o sindicato faz, né? Sim, infelizmente é um dado verdadeiro. 95% dos atletas ganham abaixo de R$ 2.000 e 5% só acima deste montante. Para fazer um paralelo para quem está em casa, como economista, o jornalista, o cortador de cana, agora as domésticas com sua regulamentação, é uma profissão com um contrato de trabalho com todas as garantias e regras e obrigações e direitos da consolidação das leis trabalhistas, a CLT. É um contrato comum de trabalho. Exato. Portanto, o atleta profissional tem como alguns dos seus direitos todos aqueles que o trabalhador da CLT tem. Exatamente. O atleta profissional tem só uma particularidade, que o contrato de trabalho dele é por prazo determinado, ou seja, tem data de início e fim. Excetuando isso, que ele é registrado perante as federações. Tá? Excetuando isso, ele tem, como todo trabalhador, direito de férias proporcional, 13º, fundo de garantia, INSS e férias de 30 dias também. No caso do futebol, que é a nossa matéria-prima mais importante hoje aqui, qual é o prazo mínimo e o prazo máximo desse contrato? Atualmente, pela Lei Pelé, que aqui estabelece as normas para o desporto profissional, de todas as modalidades, tá? O prazo mínimo de 3 meses e máximo de 5 anos para o contrato de atletas. Agora, quem está em casa já está se perguntando no nosso raciocínio, a gente vai inserindo eles no nosso bate-papo por tabela aqui. A maior parte dos campeonatos, vou citar o paulista aqui, de todas as séries, tem curtíssima duração. Sim. E o ano tem 12 meses. Como fica a situação desse trabalhador? Olha, o que a gente tem acompanhado, na realidade, é que eles fazem um contrato de trabalho com duração do campeonato e após o campeonato ficam desempregados. Há um desemprego, um número elevadíssimo e muito preocupante de desemprego da profissão. Desculpe, aqui não tem nenhum demérito de citação, é apenas como referência de realidade trabalhista. Da Justiça do Trabalho, nós conversamos muito com o procurador aqui, Luiz Henrique Rafael, recentemente inclusive. A gente lembra da safra e antessafra da cana, por exemplo, muito comum aqui na região, de alguns meses só de duração. Exatamente. A grande maioria das contratações de atleta profissional de futebol tem sido por safra. O que seria a safra da cana é a safra do campeonato. Após isso, os atletas ficam praticamente abandonados e sem atividade. Agora, se no trabalho das relações que não envolvem clube, no dia a dia, eu contrato um cidadão para trabalhar comigo por tempo indeterminado, após 90 dias encerrou-se o período de experiência, só para colocar o cidadão como um trabalhador no nosso bate-papo, para ele fazendo comparação. Passou o período de experiência, está efetivado, se tiver alguma justa causa, tem todas as condições de demissão com justa causa ou não, enfim, retenção de direitos trabalhistas. No caso do jogador de futebol, a grande maioria se desloca, por exemplo, para vir aqui em Bauru jogar no Noroeste, nosso clube profissional mais conhecido. Sim. O que o clube tem que oferecer para esse trabalhador? O que nós temos lutado muito é para que o clube ofereça condições mínimas de trabalho para o atleta profissional, tal qual as empresas têm de cumprir para os seus funcionários. Okay. Uma alimentação adequada. Os atletas que vão residir nos alojamentos internos dos clubes tenham condições de higiene pessoal adequada. Tá? No mais, basicamente, nada excepcional, não há nenhuma regalia em favor do atleta. Tá? É basicamente o cumprimento das normas trabalhistas, como todos os trabalhadores
que E a ele gente tem que cumprir a sua jornada normal, que é de treinos, atividades físicas, Sim. enfim, como específico da sua profissão. O que acontece, o que é mais comum no caso da Justiça do Trabalho relacionado a atletas profissionais do clube mancar, não cumprir a sua parte? O fato corriqueiro que a gente vem acompanhando nesses últimos anos é contratação para campeonatos específicos, por exemplo, em São Paulo, Campeonato Paulista no primeiro semestre, Copa Paulista no segundo. Campeonatos de, em média, 5 meses de duração no máximo. Os clubes fazem um contrato de 5 meses e os atletas estão recebendo 3, às vezes 2, alguns clubes nenhum. Então, o que mais nos leva à Justiça do Trabalho a reclamar os direitos dos atletas são a inadimplência salarial e o descumprimento com as condições mínimas de trabalho. Uma especificidade que já começa a ficar claro na cabeça de quem está acompanhando conosco o bate-papo é que o contrato de trabalho que não envolve clube, nas outras profissões que a gente mencionou, não tem essa vinculação. E no caso do futebol, tem a figura do empresário, desses contratos paralelos com direitos que são adquiridos pelo empresário. Explica essa correlação. A gente costuma dizer que no contrato com o atleta profissional, teríamos 2 situações, o direito federativo e o econômico. O direito federativo é aquele que o contrato que o clube faz com o atleta o mantém vinculado por esta agremiação e é registrado na federação. O direito econômico nasce do registro do contrato federativo. Ok. Que nesse contrato tem as multas em caso de o atleta abandonar o clube ou ser negociado. O que tem ocorrido? A venda desses direitos econômicos em contratos particulares entre agremiações ou grupos de empresários para empresário em si ou grupos de empresa. É chamado direito de imagem que a gente trabalha no dia a dia ou é outra questão? É outra questão. O direito de imagem é a exploração da imagem do atleta em veículos de comunicação e para fins publicitários. Ok. O direito econômico é o que se comercializa entre um clube e outro com as transações dos direitos de atletas. Para poder começar a dar fôlego para os clubes, em função da investida de empresários, naturalmente, na busca de craques, você me contava que essa regra foi modificada um pouco. Inclusive, a FIFA Sim. colocou um pouco no papel nisso, porque os clubes estavam servindo apenas como porta de passagem de jogadores, estavam levando também muito prejuízo. Sim. É um estudo muito profundo de todas as federações, sindicatos, confederações. A FIFPRO, que é a entidade, é o Sindicato Mundial de Atletas de Futebol, recebeu esse estudo aqui do Sindicato de Atletas, do Mercosul e da Europa, que muitos clubes recepcionam o atleta e esse direito dele já fica já comercializam diretamente por um grupo de empresários ou empresa e o clube em si não recebe nada. A FIFA, a partir agora do ano de 2015, como uma forma de ajudar econômica, de manter os clubes em atividade, especialmente os clubes menores, né, que vivem muito dessa comercialização de direitos econômicos, proibiu qualquer terceirização ou comercialização picar o direito de um atleta. A recomendação é que só a partir de agora só é aceito a transação de clube para clube, sem intermediários. Em resumo, se você quer adquirir um atleta, tem que depositar o dinheiro para o clube. Mesmo que um atleta seja inicialmente vinculado a um empresário, que ele tenha adquirido um contrato particular entre eles, lá o passe ou parte do passe, se um atleta do Noroeste for vendido para o Santos, esse empresário terá que receber o que ele diz que é dele do atleta ali, ou entrar em contato junto com o Noroeste. O dinheiro do Santos vem para o Noroeste. A regra é hoje que o Santos adquiriu tem que ser depositado na conta do clube formador, no caso, no clube cedente, o Noroeste. O Noroeste que pode fazer um contrato particular, que a gente também tem que implementar uma fiscalização nisto, para que não deixe de existir esse contrato, o famoso contrato de gaveta. Entendi. Tá? É o clube que faz o contrato de gaveta com o empresário e repassa. Agora, a gente falava de uma outra modalidade. Os clubes têm dificuldades financeiras aqui, não há nenhuma tentativa também de amaciar para os clubes, não, ao contrário, de esclarecer. Mas, pensando na proteção do atleta, que é a tua função principal aqui do ponto de vista trabalhista, o clube negocia o contrato com o jogador X e
registra na carteira R$ 1.000. Pode parecer bobagem, mas tem muito jogador profissional com esse tipo de contrato. Só que Sim. aí tem o por fora. Como hoje é viabilizado isso? A Lei Pelé permitiu a contratação de atletas com um contrato de trabalho e um acessório que seria a exploração da imagem. O que os clubes viram? Que como não há regulamentação neste contrato de imagem, então eles colocam, e sobre essa imagem não incide nenhum direito trabalhista, férias, 13º, fundo de garantia. Um jeitinho de economizar. É um jeito de economizar e fugir da obrigação trabalhista. Então os clubes estão formalizando 95% da remuneração como se fosse imagem e um salário mínimo, às vezes R$ 1.000, R$ 1.200 na carteira de trabalho. Hoje é uma tendência isso ser eliminado, porque a Lei Pelé, vendo em casos concretos o que tem ocorrido, regulamentou que 40% só da remuneração poderá ser a título de imagem. Mas, obviamente, os cartolas, inclusive aqueles que estão, e são muitos deles conhecidos no Congresso Nacional, estão reclamando disso, fala que isso vai sufocar os clubes ainda mais, que já estão, enfim, falidos, segundo eles. Eu não creio que isso vá ocorrer, porque primeiro que vai haver o fortalecimento da classe, mais direito o melhor cumprimento do direito do atleta vai propiciar com que o atleta tenha uma possibilidade de desempenhar melhor sua função e consequentemente, ser cobrado de uma forma até maior. Tá? Agora, a maioria dos atletas não só ganha pouco, no caso do futebol, nosso parâmetro aqui, sim, como é completamente ignorante, no sentido de falta de conhecimento, falta de informação em relação ao direito. Aliás, muitos deles sequer têm formação escolar, não sabe ler um contrato. Nisso tem muito atleta que assina contrato esdrúxulo. Sim. Só para finalizar a nossa questão do direito de imagem, uma informação para o seu telespectador, para o nosso telespectador que está nos assistindo, que o contrato de imagem surgiu para exploração da personalidade, da identidade do atleta, comercialmente, de forma publicitária. Todo mundo vindo desse vazio no mercado começou a colocar como contrato de imagem. Por exemplo, um clube que disputa uma competição que não é transmitida pela TV, que não exerce publicidade nenhuma, nem poderia fazer um contrato de imagem, porque ele não exerce. Sim. Voltando agora a questão específica para esse ponto, é que a gente tem que criar condições de avançar. Nós estamos tentando mecanismos de fiscalizar e melhorar, tá? Para que os atletas, não é só pela formação, ou a falta de formação educacional que a gente tem essa deficiência de contratos. O futebol envolve paixão, envolve emoção. E é o sonho da grande maioria das crianças e dos jovens brasileiros serem atletas profissionais. E motivados por esse sonho, que às vezes eles veem a oportunidade de firmar um contrato profissional e acabam assinando qualquer tipo de documento sem ter respaldo. Aliás, muitos pais assinam vínculos iniciais sem qualquer respaldo. A grande maioria, inclusive, dos problemas que nós temos enfrentado com relação às ações trabalhistas é que os clubes nem estão fornecendo as vias dos contratos dos atletas. Os atletas... Houve casos de atleta que foi contratado, assinou o contrato, no ato da contratação teve que assinar os 5 meses de recibo salarial de holerite, no mesmo dia. Obviamente a diretoria do clube colocou só em datas futuras e deixou de pagar. Quando o atleta ia reclamar, apresentava o recibo. Olha, você já recebeu. E nós conseguimos comprovar que isso ocorreu com o elenco todo do clube. O que a Justiça do Trabalho tem feito em relação a uma série de reclamações que vocês já levaram e outras tantas que estão em andamento, para casos muito específicos? O clube não recolheu os encargos, o campeonato era de 5 meses no primeiro semestre, pagou 2 meses, 3 meses, ou não pagou uma coisa ou outra e deixou para trás, e o jogador ficou a ver navios. A legislação para o esporte, assim, com direitos trabalhistas, além de envolver o básico da CLT, que é para todo trabalhador, tem algumas particularidades específicas que estão na Lei Pelé. 13º proporcional, fundo de garantia e férias proporcionais, férias de 30 dias. A Justiça tem aplicado os parâmetros habituais, como para todo outro trabalhador.
a gente usa como... Quais são os documentos que nós utilizamos para uma ação trabalhista de atleta? A carteira de trabalho, o contrato federativo, quando ele tem. Quando o atleta não tem, nós buscamos junto às federações a segunda via. Ok. E o extrato do Fundo de Garantia do INSS, basicamente, mais nenhum outro documento. Para ter uma ideia da dimensão disso, de 90 clubes só do Paulista, que estão nas séries, nas principais séries, tem 180 ações trabalhistas, 500 no Brasil todo, se fazer uma repercussão do ponto de vista da Federação Nacional, e 19 em andamento sobre a representação do Tiago, no seu escritório aqui em Bauru, de 71 ações só do Noroeste. Sim, é um número muito elevado. A tendência é que para um futuro próximo esse número vá diminuindo. Por quê? Como nós viemos mais próximo dos clubes e dos atletas, o elenco todo que estava desmotivado e sem os salários passou a ingressar com a ação coletiva. Tá? Esse número aumentou, mas no futuro os clubes vão perceber que não dá para escapar de uma condenação, de perder patrimônios. Hoje, com a nova alteração da Lei Pelé, com a responsabilização dos bens pessoais do dirigente que causa dano à sua agremiação. Esse é um dado importantíssimo. Sim. Muitos dirigentes, esses de passagem por clubes, foram os mal intencionados que estão servidos por aí. Aliás, eu fiz citação das ações do Noroeste, mas o recordista não é o Noroeste. Não. Aqui tem clubes em pior situação. Só para pegar fogo na nossa rixa regional, que o Marília está no topo Sim. da liderança. O Marília tem nos dado muito trabalho nos últimos 3 campeonatos. Ele conseguiu subir da Série A3 para a A2 sem pagar os últimos salários do elenco inteiro. Conseguiu subir da A2 para A1 sem pagar os 2 últimos meses de salário do elenco inteiro e disputou a A1 esse ano também sem pagar os salários. Aí a gente teve uma ação específica que conseguimos bloquear a cota federativa de R$1,5 milhão, que a Justiça destinou diretamente para o pagamento dos atletas. Agora, alguns dirigentes, aqui e em outros lugares, aparecem de tampão no meio do caminho, tem oportunismo, tem relacionado aqui uma série de questões disso. E você falava de um dado importante. A Lei Pelé protege essa organização, o futebol é uma organização como outra qualquer privada, com contratos e todas as suas consequências que a gente está comentando aqui, para que esses empresários, esses aventureiros, eventualmente, não se valham e prejudiquem ainda mais os atletas, punindo-os com patrimônio pessoal? Essa é a nova tendência da legislação e em breve vai estar sendo aplicado fortemente pela Justiça. Em alguns casos que nós atuamos, nós conseguimos a inclusão já do presidente com seus bens particulares, porque foram situações para o telespectador poder entender. O clube disputou a Copa do Brasil, que paga por fase um determinado valor. E esse mês que o clube disputou a Copa do Brasil foi o mês que já a agremiação deixou de pagar os salários. Então nós conseguimos comprovar que houve desvio dessa cota da Copa do Brasil. Entendi. Com base nisso, o presidente foi incluído nas ações e nós até conseguimos o bloqueio do Land Rover dele para garantir as ações. Para ser justo aqui com a relação do histórico do Noroeste, eles me contavam que do ponto de vista trabalhista, está falando das obrigações com os atletas aqui, as demais de impostos, por exemplo, não estão resolvidas com a prefeitura até hoje. Sim. Mas a era Damião Garcia liquidou, inclusive, pendências anteriores, parcelou, fez acordos, quitou isso. E as pendências que estão em andamento relacionadas ao Esporte Clube Noroeste são de 2013, basicamente, para cá. Sim. As ações hoje que pesam sobre o Esporte Clube Noroeste cobram 2013 e 2014. É um período do ano de 2012. Mas todas as ações são de 2013 para cá. Como é possível clubes contratarem de baseada atletas se eles estão falidos ou eles dizem que não têm dinheiro? Está ocorrendo isso em larga escala. Aqui, cada um aplique o seu time de coração para a situação prática aí. Como eu já disse, futebol envolve paixão. E às vezes a paixão pode te deixar uma cegueira. O que o futebol brasileiro precisa? Planejamento. Você vai disputar um campeonato, qual é a arrecadação que você vai ter em caixa já garantida? Fazer as contratações, efetivar sobre esse montante. Você não vai estar gerando novas dívidas. O que tem ocorrido? Essa contratação
com um grande número de atletas, aí muda treinador, o treinador novo chega, indica novos atletas, tem que trazer mais um grande grupo, e aqueles que estavam no passado não recebem seus salários. Com base nisso, nós conseguimos incluir, agora o sindicato conseguiu incluir nas competições, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, um número máximo de 28 atletas inscritos para a competição. Para que o clube uma forma de obrigar o clube a planejar o seu plantel que vai disputar o campeonato. Não contratar 70, 60 jogadores? Houve casos de clubes do interior que, durante o ano, para Campeonato Paulista e Copa Paulista, contratou 92 atletas e não pagou nenhum. Eu sei que quem está em casa pode estar nos perguntando sobre a questão das relações específicas do dia a dia, e alguns dos nossos espectadores naturalmente devem ter perguntado, bom, como é possível realizar a penhora dos bens imóveis? Porque o mais comum que a gente ouve na imprensa, ou lê, é sobre o acesso para a garantia de direitos trabalhistas às rendas de jogos, a não ser que o clube faça shows ou promova alguns eventos específicos. Como, em geral, esses clubes têm muita dificuldade de patrimônio, não é o caso nosso aqui, mas tem um mito em relação à impenhorabilidade do Complexo Alfredo de Castilho. A ideia que as pessoas têm, por causa da história do complexo ter nascido da ferrovia, a ferrovia ter depois se instalado aqui do ponto de vista público, da rede ferroviária federal, basicamente, de que o dinheiro que foi empregado nisso era público. Isso não é realidade. Não, essa não é a realidade. Aconteceu a seguinte situação. O complexo esportivo do Noroeste foi construído com dinheiro dos ferroviários. Um clube. Como os ferroviários, trabalhadores. Os ferroviários resolveram montar um clube desportivo e cada um com uma parte do seu salário particular foram juntando e assim foi edificado todo o complexo esportivo com dinheiro particular, dinheiro privado, não houve dinheiro público. Tem outras particularidades depois no tempo, como por exemplo a cessão da prefeitura. Vários gestores municipais no tempo tentaram ajudar o clube instituído, no pós, anos 80 sobretudo. Mas aí algumas situações também não foram resolvidas e a origem continua a mesma. Um complexo, uma propriedade construída por trabalhadores. Sim, uma propriedade particular, ou seja, privada, construída com dinheiro privado. Por isso é que esse mito da impenhorabilidade, que tem até numa cláusula de acordo de pagamento, num determinado momento, acaba caindo por terra do ponto de vista jurídico. Ela fica sem efetividade, essa cláusula de impenhorabilidade ou inalienabilidade. Por quê? Exatamente por ser toda a destinação, todo o histórico do imóvel é particular. Desde a época que o Daniel Pacífico detém proprietário da área, do terreno, e os particulares, os ferroviários construíram com o seu dinheiro. Tem toda essa história, desde lá do começo de toda a construção, sempre com dinheiro particular. Logo, é um raciocínio jurídico meu natural, a prefeitura com carência de equipamentos esportivos, como, por exemplo, um estádio de futebol, com dimensões para acomodar milhares de pessoas nas suas arquibancadas, enfim, e a própria panela de pressão, que hoje está alugada para uma relação de aluguel com a prefeitura e o clube, para utilizar pela CEMEL na sua sede. Se ele, poder público, receber esse patrimônio, que é uma das questões que está em andamento, tem pendências relacionadas a esse horizonte. Sim, é importante deixar... Não é algo simples. É importante deixar claro que o complexo esportivo inteiro, abrangendo a panela, onde ficavam as piscinas, o estádio de futebol, o centro de treinamento, estão registrados no cartório de imóveis de Bauru em nome do Esporte Clube Noroeste. Uma única matrícula. Uma única matrícula em nome de uma entidade privada. Ok. Então, essa questão da prefeitura poder absorver ou não, sim, é possível. E se essa entidade privada transferir para o poder público? Eu não tenho condições, não quero utilizar mais isso. Basta ter vontade. É como se uma pessoa comum quiser vender o seu veículo, você pode vendê-lo. O Noroeste pode vender o seu estádio, ou parte dele, pode utilizar até pedaços do imóvel para fazer um empreendimento que lhe dê rentabilidade. Como a gente vê em Ribeirão Preto, o comercial de Ribeirão Preto, todo o entorno do estádio tem várias lojas comerciais. Tudo pertence ao comercial, estão alugadas
para o clube. Então o clube consegue manter suas atividades de futebol com a renda desse aluguel. Como se fosse um novo formato de PPP. Sim. Uma parceria público-privada em um outro sentido aqui. É uma modalidade, é uma forma de você planejar o seu custo e continuar existindo, porque o Noroeste é muito importante não só para Bauru, Claro. mas para a nossa região e para o mundo do futebol ele é importante. Muitos atletas de grande nome e seleção brasileira saíram daqui de Bauru. É um dos poucos clubes do Brasil que tem um patrimônio, um complexo esportivo particular registrado em seu nome. Muda alguma coisa no horizonte do que a gente está falando aqui de tentativa de evolução dessas relações jurídicas e de compromissos de se assumir e regularizar contratos, o chamado clube-empresa? Pela lei hoje, todas as agremiações desportivas são consideradas clube-empresa, independente da forma jurídica que elas adotam. Mesmo com outros formatos que estão tentando se... A lei está recepcionando todos como clube-empresa. Tá? Foi uma tentativa de sair da forma de associação para adentrar no mundo comercial, que de fato é, porque o clube hoje ele firma contratos, né, com empresas de patrocínio e tudo mais. Isso é para efeitos de tributação. Ok. E o projeto Expressão? Conta um pouquinho para a gente aproveitar o nosso tempo aqui da nossa entrevista, do que está acontecendo em relação a esse projeto. O projeto Expressão é uma atividade exercida pelo Sindicato de Atletas de São Paulo, na capital de São Paulo, onde sempre que acaba determinado campeonato, vários atletas ficam desempregados. E esse é um time de futebol com toda a estrutura de um clube profissional, tem médico, nutricionista, preparador físico, fisioterapeuta, treinador, auxiliar técnico. É como se fosse um clube e recepciona os atletas profissionais que estão desempregados, para que eles possam continuar mantendo a sua atividade desportiva, porque amanhã ele pode firmar um contrato e ele precisa manter a condição atlética, né, em vigor. Ok. Tiago, a gente está chegando ao final da nossa entrevista aqui. Obrigado por você ter vindo conversar conosco nesse espaço naturalmente público para comentar sobre a sua atividade e a representação em relação aos atletas profissionais e, lógico, defendendo os interesses dos trabalhadores que atuam no futebol profissional. Sim. Fico muito satisfeito de poder participar, de esclarecer alguns pontos sobre a característica específica, né, da profissão de atleta. Ver que a gente, assistindo pela televisão, parece que é todo um glamour, mas a grande maioria e a situação na prática é bem diversa, é um mundo muito perverso, E difícil. difícil, tem muita força de vontade, você tem que ter muita força de vontade interna e também contar com o fator sorte, estar no lugar certo, na hora certa. A gente tem tentado lutar para que essa igualdade, para que a gente consiga trazer tanto da primeira divisão para a última divisão, igualdade a todos. Nossa atuação não faz menção a campeonato X ou Y ou clube de determinada divisão. Nós temos atendido todas as divisões assim que a necessidade nos convoca. Além da gente colaborar para conversar um pouco sobre essa realidade, fica aqui, no final do nosso bate-papo na entrevista, um alerta aos pais que Sim. alimentam o sonho dos meninos de serem profissionais, enfim, cada um quer ter um Neymar dentro de casa, procure orientação com um profissional, veja essas outras nuances da realidade a que você pode submeter o seu filho para que este sonho, caso ele seja um craque, não se torne, claro, um pesadelo. Até o nosso próximo encontro.